Oi, pessoal! Nesse programa, a gente vai estudar mais um problema matemático. Nos últimos dois vídeos, a gente falou sobre o problema de encontrar os divisores de um número. Agora, a gente vai testar se um número é primo. Tá? Então, testa primo é o nome aí do programa de hoje. Vamos lá, vamos ver. A nossa ideia é receber um número, né, olhar para um número e poder dizer se esse número é primo ou não. Então a gente vai começar, né, com o usuário informando para a gente um número. Então informe um número. O número vai ser lido como num. E aí o que o programa vai fazer? O programa ele vai dividir, né, ele vai dividir o num por todos os números 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, até ver se encontra algum divisor. Se ele encontrar algum divisor, significa que o número não é primo. Se ele não encontrar divisor nenhum, é porque o número é primo, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai testar, né? If num mod i for igual a zero, quer dizer, se você achar um valor i que divide num, esse número, né, não vai ser primo, né? Então esse número deixa de ser primo. Eu vou criar aqui uma variável que essa vai receber esse valor de falso, né? Então a gente vai nesse programa conhecer um novo tipo de variável. A gente já viu variável do tipo texto, variável do tipo numérico. Agora a gente vai conhecer a variável do tipo lógica, né, que é do tipo booleano. A variável do tipo lógica, ela só pode receber dois valores, ou verdadeiro ou falso, tá bom? Então o que vai acontecer? Sempre que a gente encontrar um número i que divida exatamente o num que a gente está procurando, o número que a gente está procurando, a gente vai dizer que esse número não é primo. Então a gente vai marcar aqui o indicador com falso, tá bom? Bom, mas a gente precisa testar vários números, né? A gente vai testar vários números. Vamos lá, a gente vai testar vários números. A gente vai testar, vamos lá, do 1, do i, começando do 2, né? Não adianta dividir por 1, né? Porque é claro que todo número é divisível por 1, mesmo os primos. A gente vai começar pelo 2, né? E a gente vai sempre somando aqui um número, né? A gente vai somando. Cadê? O i vai receber i mais 1. Né? A gente vai sempre testando aí os próximos números a começar do 2. Então testa se o 2 dividiu, se o 2 não dividiu, teste o 3, se o 3 não dividiu, teste o 4 e assim por diante. Até quando a gente vai continuar esse teste? Né? A gente vai continuar esse teste primeiro, até que o primo seja igual a verdadeiro, tá bom? Quer dizer, a gente vai continuar essa repetição. Até não, né? A gente vai continuar essa repetição enquanto o primo for verdadeiro, tá bom? Então, enquanto a gente achar que é primo, então a gente vai começar aqui inicializando a variável primo com true. Enquanto o primo for verdadeiro, e enquanto o i for menor do que n-1. Certinho? Menor ou igual, né? Aliás, enquanto o primo for menor do que n, para ficar mais simples, a gente vai fazer esse cálculo e depois a gente vai fechar aqui, né, com end. Então, pessoal, o que está acontecendo, né? A gente não sabe nada sobre o número que a gente está testando. Então, a gente começa supondo que esse número é primo, tá bom? Ele é primo até que se prove ao contrário. Como é que se prova ao contrário? Quando a gente conseguir dividir esse número por algum valor de i, tá? Que que está entre 2 e n-1, que não é nenhum e nem o n, né? Afinal de contas, a gente sabe que o n vai dividir. Aliás, não é n, né? É num. A gente sabe que o i valendo num, né? A divisão vai ser exata, porque você está dividindo um número por ele mesmo. Bom, vamos executar? Vamos ver se dá certinho? Vamos lá, né? Não, ainda tem que informar, né? Executar ainda não, né? Tem que informar aqui o resultado, né?
o resultado. E aí, num é primo ou não é primo? Bom, vai depender do que aconteceu aqui com essa variável, né? Então, vamos lá. Se a variável primo é igual a true, né, é igual a verdadeiro, o que você vai dizer? Você vai dizer que cadê? Você vai dizer que o número, deixa eu escrever aqui, num é primo. Né? Num é primo. Agora, caso contrário, você vai informar que num não é primo. Num não é primo. Vamos lá, vamos executar, pessoal. Vamos ver como é que vai ficar. Agora sim, né? Tá certinho. É só executar. Vamos lá, torcer para dar certinho. Deu certinho, né? Deu certinho. Vamos lá, vamos testar aí um número que a gente sabe que é primo. Por exemplo, 11, né? 11 é primo, ele vai ter que dizer que é primo. Vamos lá, certinho, disse pra gente que 11 é primo. Vamos testar agora um número que a gente sabe que não é primo. Por exemplo, 12, né? 12 não é primo. Ah, legal, ele disse pra gente que 12 não é primo. Aí você pode ir testando aí outros, né? E 1, né? E será que 1 é primo? Vamos ver o que ele diz pra gente. Ele disse pra gente que 1 é primo, né? Então ele tá errado, né? Na verdade, a gente tem que ajeitar isso, né? 1 ele não é primo, não. Vamos lá, os outros valores aqui. 2, por exemplo, né? 2 é primo? 2 é primo. Bom, a gente vai ter que dar uma arrumada, né? Porque ele está dizendo que 1 é primo, não deveria, né? Não deveria dizer isso. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, o número num, a gente começa a testar aqui dividindo pelo 2, né? Eu vou colocar aqui que o número tem que ser maior do que 1. Que 1 também não tem graça, né? Perguntar se 1 é primo, né? Então eu vou colocar aqui until o número maior do que 1. 1 não tem graça, 1 a gente sabe que é composto. Que é composto não, né? Que não é nem composto nem primo, né? 1 é uma exceção. Vamos lá. Depois a gente vê como é que ficou essa parte. Deixa eu só comentar aqui com vocês outra coisa, pessoal. Não tem necessidade de colocar primo igual a true, né? Por quê? O que sai aqui dessa expressão? Sai um valor lógico, verdadeiro ou falso. Por exemplo, quando ele analisa i menor do que num, ele vai retornar um valor verdadeiro ou falso. Então aqui, pessoal, se a gente quiser simplificar, a gente pode simplesmente apagar esse true e perguntar pelo primo, tá? E ele vai dizer, primo é verdadeiro ou é falso? Lembra que primo é uma variável lógica, né? Recebe verdadeiro ou falso, true ou false. Mesma coisa aqui, eu não preciso perguntar, true é igual a true? Não, eu só preciso perguntar, é true? Já é o suficiente, tá bom? Então a gente consegue simplificar o nosso código usando essa variável booleana, né? Usando essa variável lógica. Vamos lá, vamos executar mais uma vez, vamos ver o que acontece. Vou testar agora o 1, né? 1 é primo. Olha lá, ele não deixa o 1, mas ele deixa os próximos números, por exemplo, 167. Olha lá, 167 tem cara de primo? Vamos ver, né? Bom, é primo, né? Tem cara e é primo mesmo. Será que 171 é primo? Vamos ver. 171 não é primo, tá bom? Pessoal, é isso então, né? Esse foi o vídeo de hoje. A nossa novidade aí foi a variável booleana, né? A variável lógica que a gente usou para resolver esse problema, tá certo? Vê que os nossos programas aí estão ficando, estão crescendo, né? Estão ficando aí um pouquinho maiores. Esse já chegou aí a 26 linhas, né? Isso não é nada, né? Ainda vai chegar a programas aí muito mais extensos, né? Com o decorrer do tempo. Bom, pessoal, é isso então. Tchau, tchau. Até a próxima.